bom dia. Você está aqui em Bauru, Júlia Carioca, para uma palestra que vai abordar o papel dos pais na educação aí diante dos filhos. E diante desse cenário, a sua palestra tem até um nome muito interessante, né? Educação em tempos de crise. Nós estamos em crise, Júlio? Bom dia. Bom, eu acho que com certeza estamos, né? Em quase todos os setores. Bom dia, Eduardo. Obrigado aí pelo convite. Essa crise da qual a gente fala aí no título da palestra, é importante a gente ressaltar que a gente está especificamente falando de uma crise de verdades, né? Uma crise de valores. Com certeza era muito mais fácil educar numa época onde as coisas eram exatamente aquilo que se dizia, né? Isso é isso, aquilo é aquilo. Ou seja, num mundo em que se questionam conceitos, né, em que a verdade, a mentira, o certo e o errado não são tão mais óbvios, é claro que isso causa uma crise no processo de educação. Então é dessa crise que a gente está falando, uma crise de valores, uma crise de certezas, uma crise de verdades. Júlio, um bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Top FM e bem-vindo também aqui a Bauru, né? O Eduardo sempre fala muito dessa questão de geração, milênio, né? Que é o pessoal que nasce aí já todo envolto a tecnologias e tal. E como que os pais, né, que são de outra geração, podem se adaptar a essas mudanças, que esse mundo globalizado, com as mudanças cada vez mais rápidas, como que deve ser feita essa adaptação dos pais para essa nova realidade que temos hoje? Bom, é inegável, né, que a tecnologia hoje é um componente fundamental no processo de desenvolvimento de qualquer um, né, como tal, ele se inicia na infância. Eu acho que os pais eles precisam ter algumas atitudes que vão facilitar isso de maneira coerente, de maneira mais consciente. A primeira delas é admitir que isso é fato. Né? Ou seja, eu não posso privar o meu filho desse convívio e dessa relação. Agora, um segundo fato é que essa convivência precisa ser seguida por uma coparticipação, né? Ou seja, os pais eles não podem ter a tecnologia como um ponto de fuga, como a gente infelizmente observa por aí, né? Ou seja, o tablet virou babá, né? Ou seja, olha aqui o tabletzinho para você ficar quietinho e ter o que fazer. O menino, em nome de não ir para a rua, ele passa tardes e mais tardes diante do computador preso no quarto. Então, não estamos falando desse tipo de relação, a gente está falando de um tipo de participação ativa dos pais nesse processo. E para isso, a tal história, né? Ser pai e ser mãe pressupõe você estar disposto a alguns sacrifícios, a alguns controles, a algumas questões que, imagino eu, nunca vão envelhecer, né? A criança ela tem uma necessidade imensa de desenvolver o limite e na tecnologia esse limite também está presente. Então é o tempo que eu tenho para estar diante do computador, estar diante do tablet, é o tempo que eu tenho para estar livre com o meu celular, em alguns casos monitorado sim. O monitoramento precisa acontecer. Eu já ouvi de alguns pais coisas do tipo assim, mas isso não é uma invasão de privacidade? Incrível como a gente fica diante de questões como essa. E eu pergunto para esses pais que acham que estão invadindo a privacidade dos seus filhos ao monitorar aquilo que eles estão fazendo e assistindo na internet. Você tem plena convicção e plena certeza, né, de que o seu filho jamais vai cair numa armadilha dessas que a gente sabe que estão aí pela internet? Se você tem esses 200% de certeza e convicção, não monitore. Agora, se existe um fio de desconfiança, né, se existe uma gota de possibilidade disso acontecer, monitore sem culpa e sem problemas. Existem hoje aplicativos de monitoramento e a criança tem que saber. Tá? Ou seja, você vai usar da tal hora até tal hora, guarda agora, né? Ou seja, eu sugiro, troca com frequência a senha dos seus Wi-Fi em casa, para você ter um argumento mais rígido até se for necessário, porque tem hora que, não, porque eu vou, então vai lá, entra agora. Né? Ou seja, entra no Wi-Fi e conecte-se. Então, em síntese, como lidar com isso? Os pais, eles decididamente, eles precisam estar antenados, né? Ou seja, aprenda a navegar na internet, aprenda a manusear o mínimo possível para você poder acompanhar esse processo, dê limites, né? Ou seja, estabeleça esse lugar e esse tempo e essa forma de fazer isso e esteja atento, né? Ou seja, o seu filho vai, no fundo, gostar muito de saber que tem
pais atentos ao que ele está fazendo, né? E isso faz muito mais bem do que mal para o processo de criação. Júlio, diante disso que você está falando, existem habilidades aí que são interessantes e necessárias para a sobrevivência dos pais nesse novo futuro que se aproxima? Que está aí já, né, na presente, verdade. né? Já está aí. Habilidades? Tá. Bom, eu acho que começa por essas mesmas, ou seja, algumas habilidades mínimas tecnológicas. Isso aí, os pais já começam perdendo quando eles não sabem nem mesmo ligar um computador e minimamente navegar nesse espaço, né, nesse contexto. Eu acho que essa é a primeira habilidade, que seria essa habilidade tecnológica. A segunda seria uma habilidade relacional, que seria essa habilidade de manter uma relação vertical e horizontal ao mesmo tempo. Eu acho que isso é uma grande dificuldade que os pais de hoje têm, né? Eu vejo, pelo menos muitos pais com essa dificuldade. Eles acham que ou só brigam ou só são bonzinhos, né? Ou seja, na verdade uma boa educação precisa das duas coisas. Né? Hoje eu me relaciono verticalmente com você, significa hoje quem fala sou eu, hoje você fica quieto, hoje você vai fazer o que eu quero, hoje você não tem escolha. Né? Agora, em alguns momentos a gente dialoga mesmo, ou seja, não, vamos conversar, o que você pensa disso hoje? Não, hoje eu vou deixar você escolher, hoje você vai escolher o que comer, né? Hoje você vai escolher o que a gente pode fazer. Não, fala, o que você pensa disso? Essas duas posturas precisam conviver, e isso talvez seja a habilidade mais importante que os pais atualmente eu acho que perderam. Né? Eu costumo dizer que a gente está vivendo a geração dos pais mais carentes que já existiu. Né? A gente migrou, né, da educação do medo, né, da disciplina do medo, para o medo da disciplina. Né? Ou seja, a gente saiu de um extremo e foi para o outro. Os meus pais, eles impunham ainda a disciplina do medo. Eu lembro que eu ouvi muito, você vai ver quando seu pai chegar em casa, né? Ou seja, era aquela coisa do medo, né? Eu apanhava, nem por isso morri, nem por isso, né, me degenerei, mas já tive muita chinelada na perna, etc. e tal. Ou seja, a disciplina do medo me formou. Também não vou defender a disciplina do medo aqui. Eu acho que também é um exagero, é um extremo que a gente deve combater, porque nessa disciplina a criança se cala, ela não tem voz, não existe diálogo, não existe essa possibilidade de colocação. Mas também a gente migrou para o medo da disciplina. Né? E isso muito em função dessa carência dos pais de hoje. Né? E é uma carência do tipo assim, os meus pais queriam que eu respeitasse, eles exigiam de mim respeito. Hoje os pais exigem amor, né? Como todo mundo sabe, e uma criança não tem capacidade de amar. Né? Isso é que é a grande questão. Né? A criança, amor é um sentimento complexo, né? Ou seja, para amar verdadeiramente eu preciso respeitar, eu preciso saber o meu limite, né? Eu preciso ter por você uma espécie de reconhecimento. Uma criança não tem essa capacidade, então virar para uma criança e dizer você me ama, você realmente... a criança não sabe, a criança vai amar quem atender melhor os seus interesses. Né? Essa é a grande questão, e os pais precisam entender isso. Talvez essa habilidade seja a principal habilidade que esteja faltando, né? Ou seja, é por aprender a respeitar que a criança desenvolve o amor. Então o respeito tem que vir primeiro, o limite tem que vir primeiro. Né? Ou seja, se ele disser para você, eu não te amo, eu te odeio, vira para ele e diz assim, que pena, eu amo você. Né? Você não precisa me amar não, você só precisa me obedecer. E acabou, ou seja, uma hora essa aprendizagem vai se converter em amor. Né? Eu acho que esse medo precisa ser rompido. Essa habilidade, a habilidade de amar com autoridade. Eu acho que é isso que essencialmente está faltando aos pais hoje. Estamos recebendo aqui no Bom Dia Top o pedagogo Júlio Furtado falando sobre os desafios, né, sobre o papel dos pais na educação dos filhos. Entrevista que você pode participar, mandar pergunta pelo WhatsApp da Top 14998821013. E Júlio, até em relação a isso que você citou, né, de lidar com medo, né? Como que os pais devem lidar com as emoções? Por exemplo, a reagir a um filho falar que não te amo, eu te odeio, por exemplo, né? Naquele calor da emoção. Como que os pais devem conseguir controlar suas emoções perante esse tipo de situação? Sim, controlar as próprias emoções. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, é tentando se perguntar, conversar com a emoção. Eu sempre costumo dizer isso. Bate um papo com a emoção. Quando você ficar com raiva, né, como se a emoção que você estivesse sentindo fosse uma pessoa. Mentalmente, e se preciso for, faça isso até diante de um espelho,
Conversa com essa raiva. Né? Raiva, o que você veio me avisar? Né? Do que você veio falar? Né? Porque, na verdade, as emoções, elas são despertadores, elas são alertas pra gente. Né? Na verdade, para que a gente sente emoção? A gente sente emoção para poder a gente ser alertado de alguma coisa que está acontecendo dentro da gente. Por exemplo, se eu tenho raiva, o sinal que a raiva me dá, né? O aviso que a raiva me traz é o seguinte: tem alguma coisa que você precisa resolver urgentemente e você não está tendo energia para isso. Então, a raiva vem como uma espécie de energia para a gente resolver uma coisa que está precisando ser resolvida. É claro, aí tem que passar pela luz da razão. Muitas vezes é resolver uma situação e a raiva muitas vezes me dá conselhos do tipo assim, gruda no pescoço dele e resolve, né? Ou seja, dá um soco na cara dele e resolve tudo, empurra ele nesse precipício e está tudo resolvido. A raiva, ela é um tipo de emoção que, assim como quase todas, né? Ela não tem discernimento. Você não pode ficar sujeito ao que as emoções diz. A sua pergunta, né? Ou seja, como é que os pais precisam fazer para controlar, para gerir um pouco melhor essas emoções? É começar a perguntar o que está trazendo, conversar com ela no sentido de descobrir o que está provocando ela. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu penso assim, eu estou com raiva porque o menino está dizendo que não me ama, né? Ou está dizendo que... Outro dia foi muito engraçado, uma mãe estava triste porque ela se esforçou para fazer uma festa de aniversário fantástica para o filho, né? E o filho não queria alguma coisa lá que ela tinha colocado na festa, né? E aí, no momento lá de raiva, ele virou e falou assim: também você não vai ser convidada para minha festa, eu não quero que você vá na minha festa. Eu achei aquilo típico. Mais interessante ainda foi a reação da mãe, né? De ficar arrasada. Né? Por que você está arrasada? Porque o meu filho disse que por ele eu não iria à festa. Né? Ou seja, e aí eu retorno um pouco aquilo que a gente estava dizendo. É esse estado de carência, ou seja, que amor é esse que me faz falta, né? E que faz com que eu fique simplesmente desnorteado em função de uma criança de 7 anos, de 6 anos, conseguir fazer essa chantagem emocional comigo. Então, de fato, que carência é essa? Que buraco é esse que existe dentro de mim? Né? Ou seja, que expectativa é essa que eu não tô conseguindo me atender, que eu estou depositando tudo nessa criança? Né? Ou seja, quem é que está deixando de dizer que me ama? Né? Que o eu te amo dessa criança está sendo tão importante que se ele faltar, eu me desequilibro. Né? Uma coisa eu te digo, inicialmente quem está deixando de dizer que te ama, para esse vazio estar se formando, é você mesmo. Né? Ou seja, então eu acho que o caminho é um pouco por aí, é questionar essas emoções e tentar racionalizar um pouquinho, e você vai entender que elas não fazem sentido. Né? Ou seja, essas emoções e a falta desse autoconhecimento é que dão vazão aí para a criação dos nossos Hitlerzinhos aí de 6, 7 anos de idade. Ô, Júlio, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. O bate-papo, quando é bom, ele passa voando e passa rápido, né? Rapaz. Você estava voando, inclusive, né? Estava contando aqui antes da gente entrar no ar que você estava vindo de Salvador, lá da Bahia, né? Isso. E você está indo para lá e para cá. Qual é o recado que você deixa aí para os pais, sempre nas suas palestras, nos seus encontros? Olha, são muitos recados, mas se a gente tiver que escolher um, eu diria que a gente, quando se torna pai ou se torna mãe, a gente assume um compromisso não somente com a vida dessa pessoa que a gente está aí para educar, mas a gente assume um compromisso com a nossa própria vida. Né? A gente assume um compromisso de reconfigurar essa vida em função dessa missão de educar. E educar, acima de tudo, é um ato de imitar a vida enquanto a criança a gente ainda está por perto, né? Então eu costumo dizer, quando a criança cair, não corre para levantar ela do chão, né? Ou seja, chama ela para perto de você. Não, caiu, levanta, vem aqui, vem com a mamãe, vem com o papai. Ah, mas a criança caiu, ela pode estar machucada, mas faz com que ela venha andando. Quando ela chegar perto, agarra, beija, ou seja, trata, se feriu de alguma forma, porque dessa forma você está começando a mostrar a vida como ela é, né? E na vida vai se cair muitas vezes, e você muito provavelmente não vai estar próximo para levantar. Então, eduque o mais próximo possível da força e da coragem que ele vai precisar ter na vida. Eu acho que é isso. Ô, Júlio, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, é a Suelen. A Suelen de Agudos é a seguinte situação, ela tem dois filhos, uma de 7 anos e uma de 9, são 2 filhas no caso, só que ela é divorciada. Só que ela e o pai das crianças têm maneiras diferentes de educar as crianças. Ela é mais rígida e o pai é mais liberal.
Como então conseguir equilibrar essas duas possibilidades, inclusive com as crianças que talvez no momento ele prefira, como o pai é mais liberal, prefira um pouco mais o pai em alguma situação, porque o pai talvez não dê as broncas que a mãe vai dar ali para manter a certa estrutura. Olha, obrigado, viu, Suelen, pela participação. Suelen, eu digo o seguinte, eu sei que é muito difícil isso que eu vou te dizer, mas não vejo outra saída, né? Quando os pais se separam, a consciência de que essa separação é apenas dos dois, da situação conjugal, precisa ser muito clara. O processo educacional, ele não se rompe, né? Ou seja, é preciso que esse diálogo se mantenha, é preciso que vocês dois conversem, é preciso que vocês marquem um encontro e sentem como pai e mãe para poder entrar num acordo nesse nível de educação dada para essas duas meninas. Agora, também não é proibido que um seja um pouco mais liberal e o outro seja um pouco mais exigente. Isso faz parte do processo educativo. O que não pode é um desfazer, é um desmandar alguma decisão que o outro faça, né? Ou seja, se as coisas que você define, elas estão de castigo, estão indo para ficarem junto a você no final de semana, mas, por favor, não permita que elas façam isso, porque elas estão, né, pagando um compromisso comigo. Esse acordo tem que existir, né? Ou seja, ele pode ser mais liberal, ele pode não ser tão rígido quanto você, mas ele não pode desrespeitar o acordo que vocês estabelecerem na educação das duas. E as crianças aos poucos vão perceber isso. É natural que algumas coisas elas recorram a eles, porque a criança é inteligentíssima, né? A criança percebe onde é que mais facilmente ela vai conseguir.